Pai. Aleluia. Grande é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Se renda a Ele nessa noite. Se renda a Ele nessa noite. Chorama, xarama, chorou, cantarama. Oh Deus, oh Deus. Obrigado, Senhor, porque você não desistiu da gente. Oh, aleluia. Glória a Deus, queridos. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ô Léo, traz para minha mesa lá, fazendo um favor. Aleluia. Amém, queridos. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Eu queria compartilhar algo da palavra do Senhor nessa noite com vocês, agradecer a Deus, porque Deus, como diz essa música, Deus não esquece de nós. Deus não desiste de nós, queridos. Nós podemos desistir das coisas de Deus, mas Deus não desiste de nós. Jesus nos ama tanto ao ponto de não desistir, ao ponto de não ouvir a voz. Num certo momento da crucificação de Jesus, Ele não ouviu a voz do seu Filho. Ele não quis ouvir a voz do seu Filho, porque se é possível, passa de mim esse cálice. Alguns dizem, alguns estudiosos, que naquele momento Deus tapou os seus ouvidos e Ele não poderia ouvir a voz. Deus está aqui nessa noite porque você está aqui. Deus está aqui porque onde há um coração que contrito, um coração quebrantado, o Senhor não desiste. Eu recebi aqui um abraço do Senhor nessa noite. Sabe aquele abraço? O homem não consegue dar esse abraço, só Deus mesmo. Aquele abraço gostoso, diz assim: eu estou contigo ainda. Ainda. Eu sou contigo, eu não desisti de você. Às vezes nós pensamos em desistir das coisas de Deus, mas Deus não desiste de nós, queridos. Tem dias difíceis, tem dias difíceis mesmo. Tem dias que você pensa em largar tudo, né? Mas Deus, Ele não desiste. Ele nos abraça, Ele nos sonda, Ele conhece nosso coração. A Bíblia diz que Ele sabe nosso deitar, nosso levantar. Ainda a palavra não chegou em nossa boca, mas Ele já sabe. E o mais profundo de tudo isso é que eu não fui nem gerado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Os meus dias já estavam escritos. Então é tremendo servir a Deus por isso. Porque Ele é. Pelos feitos em nossas vidas. É só Deus mesmo, que antes mesmo de você ter sido no ventre da tua mãe, Ele falou: já conhecia você, Daniel. Você não tinha forma nenhuma. Hoje nós temos o privilégio de olhar aqueles... Como é que é o nome, amada? Aquele que tira a foto da criança? É esse mesmo, é ecografia. E você vê tudo, agora já dá para saber tudo, né? E a gente acha, meu Deus, que evolução. Mas Deus, antes disso, Ele falou: antes de você ser formado no ventre, eu já conhecia você. Eu já tinha traçado seus dias, tudo, e te dei o livre-arbítrio, mas eu já sabia. Então não tem como a gente fugir das coisas de Deus. Por onde me exaltarei da tua presença? Se vou mais alto, o Senhor está; no mais profundo, o Senhor está também. Não tem como fugir. Se pode até tentar andar em outros caminhos que não seja o caminho do Senhor. Se pode andar em caminhos que não seja o caminho do Senhor. Mas mais cedo ou mais tarde você vai voltar, irmão. Mais cedo ou mais tarde você vai ser tocado por Ele. Mais cedo ou mais tarde. Quem experimenta as coisas de Deus, você não consegue. Eu lembro que desde quando eu me conheço por gente, eu ouvia falar de Deus.
E mesmo ouvindo Deus, os lugares que eu estava, Deus falava comigo. Eu não te criei para isso, eu não te formei para isso. Então não adianta, depois a gente experimenta as coisas de Deus, você pode experimentar tudo, mas nada vai suprir o que Deus tem para nossas vidas. É por isso que Deus não desiste da gente, queridos. Deus não desistiu de você, amém? Deus não desistiu dessa noite de você. Daquilo que tem para você, o chamado que Ele tem para você. Aquilo que Ele tem para você é para você. Ele colocou dentro de você. O reino dele foi colocado em nós, em vasos de barro, para que a honra não seja minha, mas seja dele. Então Ele depositou o reino dele naqueles que não são. E é uma loucura quando a gente fala que Deus deposita o reino dele dentro de uma prostituta, assim, de morador de rua, daquele que ninguém imagina, dentro de um presidiário. Deus coloca o reino dele e lá dentro Ele manifesta o reino de Deus. E as pessoas são alcançadas. Isso que é a essência do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. É muito simples. É muito simples. Eu falava ontem para o Rafael, mais conhecido como Funga, né? E para o pai dele, que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É só Deus mesmo. Ele fala: quanto mais fraco você é, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Mas quando eu abro meu coração e falo: Deus, isso aqui eu sou difícil, Senhor, eu preciso, não desista de mim. Então é quando eu falo, eu falo: Deus, essa área é difícil, isso aqui é muito ruim, isso aqui eu não consigo, Deus. Aí que Deus fala. Mas tem que haver uma abertura da minha boca. Por isso que eu falo, quando a pessoa está frio, você fala: estou frio mesmo, Senhor, está ruim, está difícil. Não pode ser hipócrita, não. Tem que dizer: eu estou ruim, não estou bem, Senhor. E Deus ouve, porque ouve a tua voz. Ele ouve clamor, Ele ouve o coração desesperado, sabia disso? Deus só atendeu o povo no Egito porque houve um clamor. E não foi de 4 minutos e 4 horas, foi de 400 anos, a Bíblia fala. Não foi oração que subiu, foi um clamor. Foi um clamor que subiu. Então quando se sente só, levante um clamor. Quando você está sozinho, levante um clamor. Comece a espernear na presença de Deus: estou aqui, Deus. Né, Cássio? Clame a Ele. Deus ouve o clamor. Ele ouve clamor de nações, clamor de homens e mulheres. Ele ouve corações desesperados, sabia disso? Deus não desistiu da gente, queridos. A gente às vezes se sente que Deus desistiu, Deus esqueceu de mim. Deus nunca esqueceu de nós. A palavra do Senhor diz que pode um homem esquecer dos seus filhos, pode uma mãe esquecer dos seus filhos, pode, mas eu, Senhor, não esqueço de você. Então Deus não esquece de nós. Tem um projeto de Deus para mim e para você, e não adianta. Esse projeto eu e você vamos ter que fazer nessa terra aqui. E eu gosto da palavra que diz: ide e pregai o Evangelho e fazei discípulo. Mateus capítulo 28 fala disso. Ide e pregai o Evangelho e fazei discípulo, não seu, de Jesus. Então Deus não falou: é só você ou só alguns. Ele falou: ide, Ele falou para a igreja dele. Que igreja? Somos nós. Ide e pregai o Evangelho e fazei discípulo. Todo mundo gosta de ouvir a mensagem da cruz, e gosta de ouvir até quando você não, enquanto você não vai para a cruz, né? De ouvir sem ir, mas quando começa a ir para a cruz, aí não. Ele gosta de receber, mas quando diz ide e pregar, ele fala: só recebi para mim. Não, a gente não pode ser assim, egoístas. Porque a palavra diz: ide e pregai o Evangelho. Não é fique e engorde e fique aqui. Não, é ide e pregai o Evangelho e fazei discípulos do Senhor. Então você é um chamado, ide. Mas Deus conta com as suas deficiências, sim. Ele sabe das suas deficiências. Você pode se achar o homem, a mulher mais intelectual, mais certo, você pode se achar, mas Deus sabe onde estão as suas falhas. Ele conta com as suas falhas. Mas Ele só conta quando você abre a sua boca e fala: Deus, eu tenho falha aqui, aqui, aqui. Ele olha nisso.
Se eu não sou digno disso aqui, ele fala, eu sei disso. Ele sabe, ele fala, eu sei que você não é digno. Eu conheço você antes mesmo do ventre materno. Eu que teci você, eu já escrevi seus dias. Nada foge dos olhos do Senhor, querido. Deus não chama homens perfeitos, sabia disso? Você pega a Bíblia e chama todo mundo. Ele chama os mais loucos de todos, para deixar a Bíblia bem recheada de informação, assim, para você dizer, meu Deus, você dizer, não me enquadro nisso. Deus fala, não, claro que se enquadra. Ele pega um boiadeiro e faz lá daquele homem um profeta. Ele pega um outro profeta e faz andar de bumbum de fora. Ele faz isso. Aí ele pega um outro e faz casar com uma prostituta. E depois que ele cuida tudo, a prostituta vai embora. E depois diz, agora vai lá e busca de volta. E traz de volta. Deus faz isso. Deus faz essas coisas. Pega um gago, um homem que não tinha gagão, e é esse mesmo. É esse mesmo. Sabendo das deficiências suas, que Deus conta com ela, sabia disso? Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é, então não adianta se esconder de Deus. A gente tem que ser mesmo como criança. Sou eu mesmo, aqui sou esse cara, sou eu aqui. Sou assim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Capacita. Quem capacita o homem é Deus, queridos. Não é o curso que você faz, é Deus que capacita. E sabe, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Timóteo. No capítulo 1, 7 e 8. Segundo Timóteo, capítulo 1, 7 e 8. A palavra diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu poder de amor e de moderação. Então Deus sabe, queridos, o que Ele colocou em você. Só você que não sabe, ou não quer saber. Deus quer usar você do seu jeito mesmo. Ele te deu um espírito, não de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Deus usa você com as suas deficiências, com as suas crises, com os seus medos. Ele sabe dos seus medos, suas crises, suas deficiências, as suas aflições. E a aflição é bom mesmo, que os homens da Bíblia passavam tribulações, aflições, perseguições, maltratos, e tudo isso era para ver onde estava o coração de cada um deles. E quanto mais eles passavam isso, mais eles estavam firmes, mais eles estavam convictos. E o que nós precisamos hoje é convicção. Nós precisamos estar convictos daquilo que Deus tem para nós. Mas todo dia, eu vou dizer para você, todo dia o diabo vai tentar tirar isso de você, a convicção. Todo dia ele vai tentar fazer com que você não manifeste o reino, aquilo que ele colocou dentro de você. Esse é o trabalho do inimigo. Tentar apagar a chama que Deus colocou em você. E se ele consegue apagar a chama, você não faz aquilo que você tem para fazer nessa terra. Vidas para ser alcançadas, vidas para ser tocadas. E é por isso que Deus tem nos levantado nesses dias para isso, não com espírito de covardia, mas de poder, de ousadia. Mesmo em meio de tribulação, mesmo em meio de dificuldades, Deus está conosco. Os homens da Bíblia que você lê aqui não foi fácil para eles, queridos. Abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus. Perder a sua vida para ser exemplo para outros. Homens da Bíblia que falam assim: eu quero morrer, quando que é? Agora? Então eu quero morrer agora, para ser mártir. E hoje as pessoas fogem da morte, fogem da cruz. Ninguém quer.
A palavra de Deus diz que eu tenho vida e vida em abundância, então eu vou ficar aqui. Não, não é essa que ele está dizendo. Nele, não nas coisas dessa terra. Não nas coisas dessa terra. Deus não está preocupado com a sua perfeição, e sim com a sua santificação. Por isso que Deus fala para Josué: santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Ele não falou: seja perfeito hoje, que amanhã eu vou fazer maravilha. Ele fala: santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus procura não perfeitos, Deus procura homens e mulheres que busquem a santificação. Ah, mas é impossível num contexto desse. Mas Jesus disse: sede santo porque eu sou santo. Busque as coisas do céu. A santificação é um processo todos os dias. Se você quer ver algo de Deus na sua vida amanhã, santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. É amanhã. Deus fala: mas hoje tem que santificar. E isso é um preço, isso é um tempo que você vai pagar. E não adianta você dizer que santificação não vai exigir sacrifício. Vai exigir. Vai exigir da gente isso. A gente precisa voltar. E a gente está aqui para isso, para voltar à essência, ao evangelho simples, verdadeiro. Que é falar do amor de Deus, é tocar outras vidas, é cuidar de outras vidas. É para isso que nós estamos aqui, queridos. E não tem sentido se a tua vida for só para essa terra, viver só para isso. Se a palavra do Senhor diz que a nossa esperança ela se limita a essa terra, nós somos os mais infelizes dela. Porque os homens na Bíblia eles não estavam preocupados com essa terra. Senão Abraão chegou na terra prometida e construiu um castelo. Ele não construiu, ele ficou em tenda, habitando em tenda, pisando na terra prometida, aquilo que Deus deu para ele como herança. Mas ele falou: mas não é aqui a minha terra. Minha terra não é aqui, eu tenho uma pátria celestial, não é aqui. Nosso lugar é o céu, não é a terra. É por isso que tudo que Deus nos dá não é para você ficar guardando na terra. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Porque na terra tudo consome, tudo vai passar, ferrugem, tudo, queridos. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a ferrugem não corrói. É lá. É por isso que nós somos cidadãos do céu. Nós somos do céu, não somos da terra. Nós somos ET. Nós somos ET. O cara vai falar de ET agora. Não, mas nós somos ET, porque não somos dessa terra. E nós estamos aqui só de passagem, irmão. Ah, mas eu não queria sair daqui. Então fique sozinho na terra. Fique sozinho. Eu conversava com um cara que era impossível vir da boca dele esses dias. Ele falou assim: ó, eu estou na reunião e o cara disse que Jesus está voltando. E segundo o estudo que eles fazem lá, Jesus volta daqui 4 anos. Eu falei: 4 anos? Ele fala 4 anos. Eu falei: então eu vou fazer uma prestação bem longa de um carro, e eu vou deixar para quem quiser ficar com essa carnezinha, deixa para você pagar. Ele deu risada, falou: não, mas eu vou deixar para você. Deus não está preocupado com a sua perfeição, e sim com a sua santificação. Deus está procurando homens e mulheres que realmente entenderam o que Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Que entenderam a vocação, que entenderam o chamado. Deus procura esses. Deus procura esses que não são para serem. Aquele que ninguém dá nada para ele, que Deus está chamando para esse mesmo. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que os homens, eles não eram nenhum. O próprio Jesus não havia virtude, olha para ele, mas não havia nada que me chamasse a atenção. Ele não era tudo aquilo não, queridos. Não havia assim, ele não tinha 2 metros, olhos azuis, grandão, forte, um homem que de repente se olhava para ele e falava assim: não é, mas era ele. Ele confundiu da sua época. Não, nós estamos falando de Jesus, não é esse que entra num mulinho aqui, num burrinho aqui. Não é esse que nós estamos esperando. O
O nosso Jesus não é assim. Ele vai vir com poder, com glória, ele vai vir, vai tomar tudo isso. Ele entra bem de mansinho, bem humildezinho. O meu Jesus, ele não come no meio dos publicanos, sim, ele come sim. Para contrariar o sistema, ele come no meio do rico e no meio do pobre. E a mensagem é a mesma. O melhor é que na casa do rico ele não precisa falar nada, ele só olha o rico e fala: o que eu preciso fazer? Só o olhar de Jesus. E no meio do pobre ele começa a falar parábolas, ensinamentos. Vamos lá exercitar. Deus procura homens e mulheres que realmente entendam o que Paulo entendeu. Eu sei que tem homens aqui nessa noite. E no capítulo e mulheres também, amém? Ficou meio machista o negócio, né? Deus procura homem, o cara, amém. E mulheres também. Filipenses capítulo 3, no versículo 12. Ele diz assim, ó: não que o tenha já recebido ou tenha já obtido o quê? A perfeição. Fala para o irmão do lado: perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Deus conta, querido, com as suas falhas. Ele fala assim: você não é perfeito. A pior coisa de um homem, ele fazer a obra do Senhor, ele fala assim: eu preciso melhor. Você já viu aquele cara que vai entregar a vida para Jesus? Não, mas agora eu não posso, eu preciso acertar umas coisas na minha vida, ainda não, tem umas coisas que estão tudo erradas, ainda não sou perfeito. Fala, então é Deus escolheu você mesmo. Mas eu ainda estou tudo errado. Não, mas Deus escolheu você mesmo. Deus chamou você. Ele não chamou perfeitos. A mensagem de Jesus era sempre para quem? Para doentes, para leprosos, para prostitutas, para homens que tinham tudo, mas não tinham nada. Homens que tinham muitos bens, porém não tinha Jesus. Faltava tudo. Faltava tudo. Homens que observavam a lei, como aquele jovem rico observava a lei. Ama a Deus, ama o teu pai, sabe tudo. Jesus até se comoveu com ele. Mas Jesus fala para ele assim: vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu dali triste, porque ele é dono de muitos bens. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então ele fazia isso. Jesus faz isso, porque ele não busca homens perfeitos, ele busca pessoas sim com defeitos para ele poder arrumar. Já viu aquele cara dizendo: mas eu sou tudo errado, Deus gosta de tudo errado, mas eu sou tudo torto. Um dia o cara falou assim: mas pau que nasce torto morre torto. Eu falei: não, se você nasceu torto, tem um marceneiro para você, um carpinteiro, é Jesus Cristo Nazaré, ele endireita pau torto. Então não tem desculpa. Os caras dizem que é torto, eles falam assim: então tem um marceneiro. Se você dizer que é direitinho, ele fala: então você precisa de mim. Ele procura esses. E hoje nesses dias tem pessoas dizendo assim: eu não posso fazer porque eu não... Essas áreas, tem algumas áreas da minha vida que ainda não. Deus fala: não, eu te chamo e você vai. Imagine se Paulo, quando encontrou com Jesus a caminho de Damasco: oh, Jesus, tudo bem, mas agora eu não posso, matei muita gente, tem que voltar, pedir perdão, tá? Deus, ele se encontrou com Jesus e Jesus preparou um cara, já levou ele para uma casa, ele ficou lá e depois ele já saiu pregando, já saiu testemunhando. E alguns daqueles homens duvidaram, né? Mas não era esse que estava matando nós esses dias, agora está aí, ó. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não precisou fazer uma escola teológica, não precisou fazer nada, simplesmente ele teve uma entrega verdadeira, genuína, entendeu o Evangelho. Hoje as pessoas fazem tantos estudos e fazem isso e fazem aquilo para falar uma coisa tão simples.
Criam tantas formas e confunde só. O Evangelho de Jesus é muito simples. Ele não olha nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos, não. Ele não vê se ainda não sou perfeito. Não, amém, irmão, também não sou. Eu estou a caminho disso. Eu estou a caminho disso, da santificação, buscando as coisas de Deus. Essa é a nossa caminhada. Eu te garanto, daqui uns 5 anos você vai falar quem você era e quem você é hoje. Se você realmente entender a mensagem da cruz, entender o que Deus tem para a tua vida, as coisas vão mudar. As coisas vão mudando. Não se conforme hoje com a sua vida simplesmente, mas isso eu não entendo. Tudo bem, mas descanse no Senhor. Para Deus, eu não entendo, mas eu quero mais do Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Homens e mulheres que estão desesperados por Ele. Um coração que está desesperado, eu quero mais do Senhor. Não me importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa, eu quero mais do Senhor. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais a gente aguenta, porque se a gente não buscar em Deus esses dias, queridos, nós não vamos aguentar. Do jeito que as coisas estão envolvendo ao nosso redor. Por isso que o chamado da igreja é buscar a Deus, clamar a Deus, principalmente para a nossa nação. Principalmente para a nossa nação. Porque é aqui que nós estamos. Por isso que o chamado da igreja é fora, não é dentro. Não é sentado, não. Você pode vir para uma reunião, amém, querido? Você vem para a reunião, você senta aqui, você recebe a palavra, mas é lá fora que isso vai fazer diferença. Mas eu não posso. O próprio Filipenses fala, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas eu não consigo. Você consegue todas as coisas. E a palavra diz que maior é o que está em vós do que está no mundo. É por isso que Deus colocou o reino dele dentro de você. E no vaso de barro, sabia? Que o vaso de barro é frágil. Ele já sabia disso. Ele sabe. E é para você não se exaltar muito, não. Sabe o que é isso? Ele conta com as suas imperfeições, os seus defeitos. Sabia disso? Paulo entendeu isso nesse chamado de Filipenses. Fala sobre a soberana vocação. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele continua dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Já viu aquele ditado? Água passada não roda moinho, nós não temos como voltar. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar, Deus nos chamou. A gente não pode mais viver de passado. O museu vive de passado, nós não. O nosso é presente e futuro, Cássio. Mas aquele dia já era, querido. Já esquece. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então um tempo novo, por isso que todo dia nós temos que buscar algo novo em Deus. Mas quando lá, aquele dia, quando era assim, aquele maná já era. O maná de ontem não serve para hoje. Todo dia Deus vai mandar algo novo para você. Mas eu queria guardar esse maná, guarda e vai ficar podre no teu bolso. Eu queria guardar, não guarda, não tem mais como. O nosso trabalho é avançar. A igreja avança contra o inferno, não o inferno contra a igreja. Por isso que maior é o que está em nós do que está no mundo. Então nós servimos a Deus. Não tem como, se eu estou em luta, não é você que está em luta, é o diabo que está em luta com você. É verdade. Nós temos um chamado e é o diabo que tem que ter. Cada vez que você vai aqui andando, o diabo tem que sair da tua frente. Não é você sair da frente do diabo. Não é você se entregar para essas coisas. Não é você se entregar para o desânimo, por mais que todo dia ele bata na sua porta. Mas nós não somos daquele que largamos tudo, largamos a nada e estamos correndo. Não. Lucas diz que somos aquele que botamos a mão e olhamos para frente.
Se colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Por isso o caminho é estreito. O que leva para o inferno, o caminho é largo. E muitos estão indo a passos largos para o inferno. O caminho é estreito. Ninguém disse para você que seria fácil. Eu disse, vai ser tudo fácil. Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus Cristo. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu avanço, eu não fico, eu avanço. É o diabo que tem que ter medo de mim, não é o do diabo. É o diabo que tem que dizer, está vindo um crente, então vaza na frente dele. Por isso que ele deu autoridade e colocou assim, ele está debaixo dos nossos pés. A autoridade Deus nos deu. Teu lugar é aqui, diabo, não é aqui, é aqui. Por isso que todo dia ele tenta intimidar você, para você não avançar, para você parar. E tudo que você passa é um propósito, tudo é um aperfeiçoamento para a tua vida, querido. Aquela agonia, aquela coisa que dá de vez em quando em você, aquela revolta santa que dá dentro de você assim, tudo tem um propósito. Aquilo que você passa de vez em quando, aquela coisa aquela indignação, tem que dar. Nesses dias eu tenho que fazer isso com a igreja no Brasil, sabia? Tem que gerar uma indignação em homens e mulheres nessa nação. Não se conformarem mais com a vida medíocre de simplesmente ser um crente de domingo à noite. Deus precisa despertar nesses dias realmente a igreja dele no Brasil. Porque ela pensa que é rica, mas é pobre. Esqueceu das primeiras obras, esqueceu do primeiro amor, esqueceu tudo. Está enganada. Parou de avançar. Parou de acreditar que as coisas possam mudar. É para isso que nós estamos aqui, inconformados com a vida assim. Eu não quero uma vida assim para mim. Essa é a minha convocação, você não se conformar com isso. Mas eu estou fraco. Deus é bom, né? Que Ele faz quando você está fraco, é que daí que você está forte. Estou tão fraco. Ele fala, agora sim eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Deus gosta quando Ele fala assim, Senhor. É quando você se entrega, fala, Deus. Agora quando você fica, não, quando você faz, Deus. A terra seca sou eu. O problema sou eu. Não é os outros, sou eu, Senhor. Então Deus precisa mudar dentro de nós algumas coisas, queridos. A gente precisa ser mudado dentro de nós. As nossas convicções. E Paulo entendeu isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim, avançando para as que diante de mim estão. Esse dia eu falei que é uma carreira proposta para você, querido. É para você, não é para ter uma carreira para mim, ou para você também. Por isso que Jesus, ele carregou a cruz, mas ele falou, aquele que quer seguir, tome a sua cruz, vem, siga-me. Então tem uma para você também. É tua, não é minha. E a cruz não é ortopédica para ficar certinho, você não. Ela tem umas irregularidades, aquelas madeiras, é porque é para tratar você, para moldar o teu ombrinho, para deixar você com o couro grosso. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Deus está separando nesses dias aqueles que são dos que não são. É por isso que eu vou dizer para você que o caminho é estreito. Nem todo mundo que diz, Senhor, Senhor, lembra quando eu expulsava demônios? Senhor, lembra. Apartai-vos de mim, não vos conheço.
Mateus fala disso: apartai-vos de mim porque não vos conheço, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive nu e não me vestisse, estive enfermo e não fosse me visitar, estive preso e não fosse me visitar. Mas quando fizemos isso? Quando? Hoje ninguém vem, mas tem igreja que nem deixa entrar, né? Acho que já mudou o texto de Mateus, né? Já mudou. Quando você não deixou nem o irmão entrar, quando você não deixa nenhuma pessoa entrar na igreja. Esse dia eu falei pro Gui uma coisa, a gente estava falando sobre reuniões em casa, negócio, falando sobre alguma coisa de igreja orgânica. Eu falei para ele assim: ó, não serve. Vou te falar o porquê. Tem um cara que ele está na igreja orgânica, o cara tem muito dinheiro e mora numa cobertura. Aí você está na rua e encontra um morador de rua. Como é que você vai levar na cobertura? Encontra uma prostituta, como é que você vai levar naquela cobertura? Ela fala: eu não vou. Eu falei para ele: sabe qual o lugar? O único lugar onde entra todo mundo, pobre, rico, prostituta, ladrão, tudo que você imagina. É nessa estrutura, é no lugar assim, nesse coletivo. Que pode descer de helicóptero, outro chegar de bicicleta, entra tudo igual. É por isso que é necessário um lugar para congregar, um centro, uma missão, sei lá o quê. Esse lugar coletivo é bom. Por isso que quando a pessoa não vem na igreja, ele diz: ai, estou tão mal. Mas você vem à igreja, você vem naquela reunião onde a gente vem, onde você recebe a palavra, onde você compartilha, onde você diz: está difícil, ore comigo. Você vem? Não. Você ora em casa? Não. Você lê a Bíblia? Não. Ah, mas aí fica difícil. Eu estou falando isso para quem já conhece, tem uma caminhada, né? Quando o cara é novo, daí a gente pega, ele vai andando e vai ensinando, né? Mas o trabalho nosso é avançar, queridos, não é retroceder. A Bíblia diz que Deus não sente prazer naqueles que retrocedem. Sabia? A Bíblia diz que Deus não sente prazer naqueles que retrocedem. Então a palavra para nós nessa noite: avance. Avance, avance, avance. Deus não sente prazer naqueles que retrocedem. O justo viverá pela fé. Então nós vivemos pela fé. Se Deus disse algo para você, as coisas vão acontecer. Quando? No tempo dele. E o meu trabalho é avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, só se a igreja retroceder. Mas se a igreja avançar, o inferno não resiste. Ele não pode. Deus já deu autoridade para você. Deus já deu, então avance. Deus não sente prazer naquele que coloca a mão no arado. Lucas fala disso, coloca a mão no arado e olha para trás. Por isso que Paulo diz: avançando, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para diante de mim, as coisas que estão à frente. O trabalho da igreja é avançar, não é retroceder. Deus não sente prazer naqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Jesus poderia retroceder, sim, mas ele não retrocedeu. Porque a cruz estava pesada, querido. Nós não sabemos o preço, mas ela estava pesada. Porque ali estava o pecado do mundo. Antes mesmo de eu e você ter nascido, o pecado do mundo já estava ali. Aquela cruz simbolizava a prostituta, aquele que está perdido, o mendigo, o morador de rua. Aquela cruz estava tudo ali naquela cruz. E aquela cruz é isso. E quando ele é pregado naquele madeiro, escorre aquele sangue. Aquele é o sangue de um homem inocente, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Por que as pessoas resistem por algo tão simples? Algo tão simples. Ele levou sobre ele o meu e o seu pecado. Pronto, o diabo já perdeu aí.
E no terceiro dia, ele ressuscita e vai ao inferno e chega para o diabo. O diabo dava em festa no inferno. Derrotei, mas ele chega e bate nas costas, devolve a minha chave aqui. Eu tenho a chave da vida e da morte. Então Deus está no controle de tudo. Ele diz assim: avance, o teu trabalho é avançar. Eu já fiz tudo. Ainda diz: não retroceda, porque eu não sinto prazer em quem retrocede. Mas meu prazer é naqueles que vão, aqueles que avançam. E a igreja tem que avançar. Não importa o que estão ensinando, se está, avance. Deus está procurando nesses dias os verdadeiros adoradores. Então tem os que não são. É ou não é? Então tem os que não são. Se ele fala que ele está procurando os verdadeiros adoradores, é porque tem os que não são. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que Senhor, 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 mas eu fazia isso. Não, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas lembra que eu cantava na igreja, já falei sobre isso. Lembra que eu expulsava o demônio e foi tá, e daí? Lembra, Senhor, que eu tinha uma carreira? Lembra dos meus títulos? É por isso que Marcos diz que Jesus veio para servir, não para ser servido. É por isso que o nosso trabalho é servir, ser servos. Nós não precisamos de título, cargos. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Senão Jesus chegava na cidade: olha aqui, quem está chegando é o Filho de Deus, eu sou Jesus Cristo de Nazaré, eu é que vim para tirar o pecado do mundo. Não, Jesus chegava bem quietinho, tinha lugar que ele fazia os milagres e falava: não conta nada, fique tranquilo. Jesus fazia isso, você lê, está na palavra. Ele chegava para a mulher, a hora que ela foi ser apedrejada ali, ele chega naquele momento e fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Perfeição. Ele mesmo falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguns homens se afastaram, largaram aquelas pedrinhas, porque havia uma condenação sobre eles, porque alguns daqueles homens inteligentes, intelectuais, fariseus, eles tinham relação com aquela mulher. E quando Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fazia isso. Não retroceda. Deus não se alegra naqueles que retrocedem. Continue firme, não mude. Aquilo que Deus colocou em você é o reino dele. Não negocie o reino dele. O princípio do reino não negocie, querido. Tome a cruz, é uma cruz proposta para você também. Aquele que quer seguir-me, tome a sua cruz, vem e siga-me. Desagrade as pessoas, vai desagradar, sabia? As pessoas estão ao seu redor. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai desagradar as pessoas que estão ao teu redor. Elas não vão entender. Um dia eu falei sobre isso, que Jesus foi como um cordeiro para aquela cruz. Ele foi mudo, calado, sabendo que ele não devia nada, mas ele tinha uma carreira proposta para ele. O propósito dele era 3 anos, ele ia morrer com 33 anos. Mas o crente vai como um porco para a cruz, gritando, esperneando: não, não, não. Você já viu a morte de um porco? Meu Deus, chega a dar um negócio na gente. É assim às vezes a igreja. Jesus deu uma cruz para você. Não, ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer a face de Jesus, mas se é o que Deus tem para dar. Eu quero as bênçãos. E aqueles que pregam, você tem que ser como Jacó. Agarre no anjo, só largue, depois te dê a bênção. Dá cá a minha bênção, dá nome para a bênção. Dá cá a minha bênção, não vai sair daqui, nós vamos lutar. E ficaram, e aí, irmão, conseguiu, então Deus te deu a bênção e pronto. Dá cá a tua bênção.
discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Discípulo tem uma cruz para ser levado. E essa é tua, eu tenho a minha, você tem a tua. E ela não é ortopédia, querido. Ela vai machucar. Tem horas que ela vai pesar. Tem horas que parece que você não vai aguentar. Mas de vez em quando Deus vai mandar uns homens, como aquele homem que chegou e por algum instante ele ajudou, aliviou. Aquele homem estava passando, não tinha nada a ver. O soldado olhava e falava: vem cá você, entra aí, ajuda Jesus. Até aquilo tinha propósito. Porque diz que ele olhou para Jesus. Jesus não falou assim: arrependei-vos, não. Jesus só olhou. Ele olhou para os olhos de Jesus e a família dele foi salva. Ele e a família. A Bíblia fala que os filhos dele foram salvos. Avance, irmãos, avance, não tenha medo. Deixa as coisas que ficaram para trás, avance. Avance. Se você retroceder, Deus não se agrada. Se você negociar princípios, Deus não se agrada. E nesses dias, o diabo tem tentado fazer isso, negociar, tentando fazer com que você negocie princípios, não negocie princípios. Se a palavra de Deus disse, eu creio nela. Eu creio nela, a palavra diz isso. E quando você começa a ler, você não se conforma mais em simplesmente viver uma vida de crente, sabendo que você é filho. Atos só fala uma menção em Atos. Foi reconhecido como verdadeiros cristãos, mas a Bíblia toda fala filhos de Deus, filhas de Deus. Sabia? Você é um filho, uma filha de Deus. Então não se conforme em ficar numa vidinha medíocre. E não ouse dizer: eu não tenho dinheiro para fazer nada. Deus não quer dinheiro. Deus quer o teu coração. Deus quer teu coração, querido. Ele não quer teu dinheiro. Ele já é dono do ouro, da prata, tem tudo. Para que quer teu dinheiro? O teu dinheiro só é um recurso para você fazer a obra. Você só é um canal para fazer a obra, mais nada. Então não deixe as coisas do passado atrapalhar o teu futuro, querido. Não deixe as coisas do passado atrapalhar o teu futuro. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqueles que estão em Cristo, eis que tudo se fez novo. Por isso que todo dia você entoa cantos, louvores de alegria, de gratidão a Deus, porque tudo se fez novo. Porque tudo se fez novo. E sabe de uma coisa? Você, eu, estávamos condenados à morte. Tinha uma dívida, mas Jesus tirou ela. Jesus fala para aquela mulher, aquela pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Onde estão os teus acusadores? Avance. Você precisa crer que as coisas estão mudando, querido. A estação, as coisas estão mudando de Deus. Alguma coisa está sendo gerada dentro de você. E vai exigir esforços nossos. Uma mulher, quando está para dar luz, ela vai exigir esforço dela. Não é só a gravidez e pronto, exige um esforço. Então você, para dar luz em algumas coisas que Deus tem, que está dentro de você, vai exigir esforço. Por isso que o trabalho é avançar, não é parar, não é olhar para as coisas que estão acontecendo. Olhe para Deus, olhe para a cruz, olhe para Jesus, prossiga para o alvo. Nada pode te tirar o foco daquilo que Deus tem para você. Avance nessa noite.
Em Mateus capítulo 11, eu gosto dessa passagem. Abram lá. Versículo 12, na parte B, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, vou ler tudo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tudo vai exigir um esforço nosso. Nada vai vir assim. Mas as coisas de Deus estão acontecendo. É por isso que nós temos que avançar. Eu estou aqui, Deus, estou me esforçando. Deus, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas dificuldades. Eu sei que o diabo está tentando todos os dias parar a minha vida. Eu sei da tribulação. Eu sei das crises. Eu sei que todo dia vem a acusação. Mas eu sei que todo dia o Senhor está comigo. Aquela música nós cantamos: eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me abraça. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso sentir, eu sinto Deus, querido. Eu sinto. Você viu Jesus? Não, eu sinto Jesus. Por isso que a gente convida você para vir para adorar. Esquece quem está ao teu lado, esquece de reputação. Mas que vão falar de mim? É você e Deus. Por isso você vem aqui, você, às vezes olha o cara, um grita, outro não grita, mas abre o coração. Quando você abre o coração, aonde há um coração contrito, um coração arrependido, um coração sedento, aí vem a glória de Deus, aí vem a presença de Deus, aí a manifestação de Deus. Nós falamos terça-feira sobre corpo, alma e espírito. Não alma, mas espírito. E ele continua dizendo assim no texto lá em Filipenses. Deixa eu voltar aqui, que eu anotei algumas coisas aqui do lado. Então o primeiro é: Deus não conta. Deus sabe das suas imperfeições. Ele não procura uma perfeição, mas Ele procura a santidade, santificação. Ele diz: não desista, avance, não olhe para trás. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Mas o que penso de mim, Deus fala: eu que sei que pensamento tenho de vós. Deus fala: eu que sei, não é os homens, é eu que sei que pensamento eu tenho de vós. Eu é que vou fazer as coisas. Ele conta com as minhas fraquezas, sim. Ele se aperfeiçoa, sim. Ele deposita o reino dele em vaso de barro, sim. Coríntios que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, sim. A Bíblia toda já vem falando disso. Eu falei quinta-feira passada, ele pega o homem que está lá cuidando de ovelhinha, tudo cheirando a cocô de ovelha, e está lá, e passa todos os irmãos dele, bonitão, 2 metros, forte, e Deus fala: não, não, não. Tem mais alguém? Tem, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Então chama, só comemos depois que ele chegar. E quando chega, Deus fala: é esse. E Deus fala: não se atende para... Não olha para a altura, não olha assim muito, né? Até que Davi era bonitinho, ruivozinho, os olhinhos assim, mas eu falei: é esse aí. É esse que pega e chega, e existe um gigante desafiando lá o povo, e ele chega: quem que é esse circunciso aí que está confrontando o Deus de Israel? E ele que veste uma roupa e depois diz assim: não, tira aqui essas roupas aqui, não dá, eu não sei lutar com elas. E dá a impressão que Davi ia pegar uma espada, mas até a espada que ele pegou era pesada. Eu também não quero espada. Você imagina o que Deus faz, né? Parece ser cômico você falando assim, né, Cássio? Se estiver no meio do intelectual, quer dizer, esses caras são loucos, pega 5 pedrinhas. E lá vem o Golias, e ele vem com a... Pronto. É uma só. Acabou a guerra. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Aprove Deus fazer isso, querido, com a tua vida. Deus escolheu você loucão desse jeito mesmo, quietão desse jeito mesmo, não muito perfeito mesmo, porque é Ele que molda você.
meio torto mesmo, porque ele é o filho do carpinteiro, né? Ele sabe mexer com madeira torta, né? Ele sabe. E a palavra diz assim, continuando aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode dizer para o diabo: diabo, pode sair da minha frente, eu já mudei. Deus já mudou muita coisa na minha vida. Não me venha com essa história triste. Não me venha dizer que não dá mais, está vendo? Não me venha de novo com decepção. Não, já mudou. Sai fora, diabo. Não me venha dizer que eu não consigo. Não me venha dizer que eu não alcancei nada, que eu não mudei nada. Eu mudei sim. Eu mudei sim. O diabo vai tentar dizer para você que você não alcançou nada, não mudou nada. E de vez em quando vai dizer: está vendo? Não vale a pena isso. Eu falo isso para os meninos na chácara lá, o Chiquinho sabe disso. Todos os dias o diabo diz assim: não vale a pena. Principalmente quando um cara desiste. Pensa num cara quando desiste, o diabo fala: está vendo? Principalmente quando um cara sai e cai, depois ele diz: está vendo? Principalmente quando um cara te afronta, ele chega humildezinho: senta aqui, por favor, me ajude. Eu falo: eu não posso te ajudar, quem pode é Jesus. Tudo bem então, mas seja usada por Deus. Você faz aquilo pelo cara, você abraça, bota no carro, leva para a chácara. Chega lá, o cara te afronta, te xinga. Só não bate porque sei lá o porquê. Aí depois você para para pensar, irmão, se sente, você fala assim: sabe de uma coisa? Acho que não vale a pena. Mas Deus fala: mas não é assim. Não, você fica olhando o joio, olha o trigo. Não olhe joio. Não queira você mexer com o joio, quem mexe com o joio é ele. Nós não sabemos mexer com o joio. Se for mexer com o joio, a gente mata trigo. Então Deus fala: deixa o joio que eu cuido. No último dia eu mando lá e corto tudo e falo: eu separo o joio e o trigo. Esse é o trabalho de Deus, não. Celebre o trigo. Daí a gente começa assim, de vez em quando tem que lembrar aqueles: isso aqui, aí sim. Mas são poucos, queridos. Mas vale a pena. Nós não somos daqueles que vão retroceder. Às vezes o homem interior está meio o exterior, mas o interior continua firme. Aparentemente o exterior fala assim: o exterior está um bagaço, né, Rafael Funga? É Funga, né? É Rafael. Não só ele é Rafael, né? Não é Chiquinho, é Gustavo. Eu repreendo em nome do Chiquinho. Deus só o Chiquinho eu não conheço o Gustavo. Deus. Eu. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Deus mudou algo na sua vida, Deus está mudando. Mas vai mudar mais, vai, até você chegar à estatura de varão perfeito, uma varoa perfeita. E quando se chega, Deus fala: agora sim, entre para o gozo eterno. Quando se chegar à estatura de varão perfeito, Jesus chegou na tua vida e fala: agora entre para o gozo eterno. Pode ver, a palavra diz: agora entrar para o gozo eterno. Que daí já está bom para ficar no céu, já não serve mais para a terra. Por isso que Deus na terra, Deus não vai usar perfeito. Os perfeitos falam: não, eu estou aperfeiçoando vocês, fica tranquilo. Deus está aperfeiçoando você, querido. Há uma estratégia nesses dias, eu vi numa revista do diabo, é uma estratégia do diabo nesses dias em tentar gerar em você um espírito de desistência, de desânimo, uma acusação todos os dias, um medo. Sabe, o diabo quer parar a minha, a tua vida todos os dias, e ele vai tentar isso todos os dias. Deus não desiste de você, mas o diabo vai ficar 24 horas tentando contra você. Ele vai ficar ao teu derredor, mas a Bíblia diz que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá.
Ele está esperando um momento teu para atacar. Mas se você fecha todas as brechas, ele diz, não, então aí não entra. Agora se você abre uma brecha, aí ele entra. Aí ele entra com desânimo, espírito de desistência, acusação, medo. Por isso que Efésios dá uma receita para nós, querido. Efésios 6:10. Vamos ler? Vai que a gente esquece de vez em quando, né? Vai a receita aí pro diabo. O diabo vai dizer, eu não sei essa receita, mas é só quem? Os homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, que olha e fala assim: quanto mais sede fortalecido, versículo Efésios 6:10, quanto mais sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Então não tem nada de você, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Por isso que o teu trabalho é descansar no Senhor. É Ele que trabalha por você. É Ele que tira o fardo pesado e troca pelo leve. Ele bota o jugo, teu jugo te condena, mas não, eu te dou um jugo, fica tranquilo, é um jugo meu aqui, jugo de alinhamento. Sabia que o jugo é para alinhar? Quando se bota um animal junto ali, né, Cássio? Nós que somos técnicos florestais, não sei se é isso, rurais, técnico rural, agrícola, né? Não sei se é isso. Bota o jugo ali é para emparelhar, para um não puxar mais que o outro. O jugo do Senhor é para alinhamento, querido. Sabia disso? É para alinhamento. Quando vem algo, Deus está te alinhando. Deus não está te condenando, está alinhando você. E Efésios fala assim: quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Por isso que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, mas não é o leão, esperando o momento para atacar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne em si, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, enquanto você precisa pensar como um cidadão da terra que está frito, por isso você é um cidadão do céu. Se você fica olhando para as coisas da terra, você não vive as coisas do céu. E o diabo está lá nas regiões celestiais tentando parar a tua vida. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois teres vencido tudo e permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A soberana vocação, aquilo que Deus te deu, é isso aqui, que está aqui a solução. Orai sem cessar. Então não existe mais um tempo. Hoje eu tenho 2 horas, é o tempo todo orando. É o tempo todo suplicando, andando. Deus, eu estou aqui. Deus, tem misericórdia. Deus, olha para mim. Eu não estou dizendo que você não possa ter teu tempo, entrar no teu quarto, mas é o tempo todo. É o tempo todo você clamando a Deus, orando a Deus, na palavra de Deus. Caso contrário, você vai cair nas ciladas do diabo. Vai vir o desânimo, vai vir a desistência, vai vir o medo. Aí você vai começar a acreditar até que o diabo está falando é verdade. E não é verdade. Porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Eu quero orar com vocês nessa noite. Sabe, a palavra de Deus é para mim. Primeiro para mim. Que eu que preciso mais. Tem mais algum egoísta aí? Eu preciso mais. Não, eu preciso. Não, eu quero mais. Não, eu preciso mais. Miserável homem que sou.
Todo dia nós temos que matar a carne. Todo dia. Todo dia o diabo vem tentar parar nossas vidas. Todo dia ele vai dizer para você que você não vai conseguir, querido. Por isso que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, aquele ao vencedor. Ele não diz ao primeiro lugar, ele diz ao vencedor eu darei. Ao vencedor, não é quem chega em primeiro lugar. Quem serve a Deus não precisa ser em primeiro lugar, é o vencedor. Por isso que Apocalipse fala do vencedor, é o vencedor. E ninguém disse que seria fácil. Se você quiser nessa noite dobrar os seus joelhos, querido. Se você está em crise, mas pode eu estar em crise? Tem os homens da Bíblia tiveram crise. Abraão teve crise, Moisés teve crise, Elias teve crise. Mas sabe, Deus visita eles até na crise. Deus visita eles até nos seus questionamentos. Você pode falar isso com Deus nessa noite, querido. Vem nessa noite, Pai. Vem, acende a chama em corações aqui, Senhor. Que está ficando bem fraquinho, é um sinalzinho bem fraquinho, Senhor. Mas você não vai morrer, querido. Porque ao vencedor darei. Tudo aquilo que o diabo tem dito nesses dias para você, assim como ele diz para mim todos os dias, eu sei que ele diz para você também. Pare, não vale a pena, desista, isso não vai dar em nada. Olha os homens ao teu redor se corrompendo, olha as pessoas que ora serviam hoje não serve mais. Olha, cadê as pessoas, cadê o amor? Deus nos levantou como uma geração que vai condenar. Deus tem nos levantado como isso, querido. Isso vai custar. Não retroceda nessa noite, porque Deus não se alegra naqueles que retrocedem, mas aqueles que são da fé. Não retroceda nessa noite. Não retroceda, porque Jesus não retrocedeu. Ele não largou, ele não jogou a cruz. Ele não jogou a cruz. Ele carregou aquela cruz até o lugar da crucificação. E não acabou, porque lá ele foi crucificado. Ele foi moído, surrado por mim e por você. Ele fez tudo isso para que eu e você não desistissem. O nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Homens existem, mulheres existem, mas nós levanta aqui guerreiros, Senhor. Levanta guerreiros. Reveste com armaduras. Reveste nessa noite a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias, o capacete. Renova as forças daqueles que estão aqui nessa noite, Pai. Renova as forças dos animados. Aquele que está com medo, Senhor, traz a coragem nessa noite. Aquele que pensa em desistir, Senhor, traz nessa noite a continuação.